Bom dia, gente. Bom dia. Prazer estar aqui mais uma vez. Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 2:7. Ganhar tempo aqui. Eu sou André, sou missionária, membro de uma igreja que fica no interior de Rondônia. Se tiver gente de Rondônia aí, tem? Muito bom, graças a Deus. Sou membro da Igreja Missionária Unida do Brasil, de Ji-Paraná, Rondônia. Fui enviada em 2004 para ajudar na implantação da primeira agência de missões urbanas underground do Brasil, chamada Avalanche. Então, faço parte da missão Avalanche desde a sua fundação em 2004, em Vitória, no Espírito Santo. Deve ter capixaba aí também, não? Sempre tem. Glória a Deus. Que legal. Então, há 10 anos a gente trabalha com treinamento. O nosso objetivo é treinar cristãos para desenvolverem projetos para enfrentamento de problemas urbanos. Então, basicamente, a gente tem escolas. Então, no site do Avalanche, o avalanchemissões.org, você descobre todas as informações a respeito das escolas que a gente tem. Normalmente na área de missões urbanas, de 1 mês ou de 4 meses, sexualidade, que acontece em janeiro e em outubro, aconselhamento em sexualidade, que acontece em fevereiro e novembro, artes e comunicação em julho, história política, que também em julho, e esse ano deve ser em Brasília, nada melhor do que fazer uma escola de história política em Brasília, não é verdade? E escolas de dependência química. Temos outros projetos na área de meio ambiente, na área de moda, que a gente entende, isso é bem aquilo que o Douglas compartilhou anteriormente, como nós precisamos implantar o reino de Deus onde ele ainda não chegou. Então, onde ele ainda não chegou, é para o reino de Deus chegar. É para o povo de Deus levar os valores do reino de Deus. Então, nós como missão temos o objetivo de cumprir aquilo que Deus nos deu numa palavra de Jeremias 51, de 11 a 14. Juntar os cristãos para ajudarem na batalha contra as muralhas da Babilônia. Então, nosso objetivo é atender a esse comissionamento de guerra feito pelo Senhor, para ajudar na batalha contra o sistema babilônico instalado na terra. Onde ele estiver, ele tem que cair, para que o reino de Deus venha, para que o Espírito Santo de Deus liberte os cativos, sare as pessoas, melhore a qualidade de vida, traga justiça na terra. Então, esse é o nosso objetivo. Se você quiser informação, nós temos ex-alunos aqui da Avalanche, e pode procurar a gente para outras informações. Dentro da missão Avalanche, eu sou responsável por um departamento que milita pela saúde na área da sexualidade humana. Então, já há alguns anos eu trabalho nessa área, sou conselheira na área da sexualidade. E, basicamente, o meu objetivo nesses anos todos é estudar a respeito da sexualidade e procurar ajudar especialmente os cristãos que têm luta na sexualidade. Então, nesse meio tempo, a gente vai se especializando em algumas áreas. Homossexualidade, dependência emocional, vício sexual, pedofilia, prostituição, abusos, coisas do gênero. E à medida que eu, no meu caso, pelo menos, fui pesquisando sobre a sexualidade, eu fui chegando a algumas conclusões, e eu queria compartilhar com vocês hoje. Vai ser fácil de anotar. Eu queria que você anotasse. Basicamente, você vai anotar o quê? Versículos que você não pode esquecer nunca na sua vida. Então, o tema é: estamos em guerra, não estamos? Contra o pecado. Que pecado? Onde que essa guerra está sendo travada? Para muita gente que tem luta na área da sexualidade, sabe aonde que o pessoal acha que está a guerra? Aqui. Eles lutando aqui e elas lutando aqui. O que tem aqui? Que medo de falar, né? Muita gente acha que a luta, então, está contra esse corpo caído, contra esse desejo que me impele ao outro. Será que é isso mesmo? Será que a nossa luta está contra o corpo? Está contra um órgão sexual? Será que essa luta parte de um pênis, de uma vagina, de um ânus? É dali que parte? Eu acho que a gente tem que perguntar para o Senhor, de onde que vem essa guerra? E essa guerra é contra que pecado? Será que são muitos? Será que são inúmeros? Será que o seu pecado, aquele que mexe com você, é mais sério do que outro? Afinal de contas, que pecado é esse que a gente está lutando contra? E eu quero compartilhar uma reflexão
que é fruto, inclusive, da reflexão de outros irmãos na fé, que gentilmente têm cedido sabedoria, e glória a Deus por esses que dividem a sabedoria que vem do alto, porque assim a gente pode crescer, não é verdade? Então, muitos estudos vão ser mencionados aqui por tabela, tá certo? O texto de Gênesis 2:7 fala sobre uma distinção que Deus faz uma distinção que Deus faz com relação às pessoas. O texto de 2:7 mostra para nós, pasmem, tá? Que embora existam bilhões de pessoas na Terra, quando Deus olha para a humanidade, Ele só vê 2 tipos de seres humanos. E o Gênesis 2:7 mostra para a gente quais são esses tipos de seres humanos. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Então, até o sopro chegar, aquele boneco de barro não passava de um boneco de barro. Mas o sopro chegou, e depois que o sopro de Deus, que é o Espírito de Deus, chega, tudo muda, e aquele ser que era um barro vira um ser vivo. Muita gente acorda de manhã, toma café, muita gente vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, muita gente nem toma café, liga, vai para a TV, vai para a internet e acha que está vivo. Pode ser apenas um boneco de barro perambulando, feito zumbi pela terra. Qual é a diferença, então, de um boneco de barro para um ser humano vivo? É o sopro de Deus. O sopro de Deus não é ganho por mérito. O sopro de Deus é para quem está no lugar certo, na hora certa, para mirar na boca de Deus. Então Deus chega e joga o hálito de vida dele dentro de você. E você que estava morto nos seus delitos e pecados, agora ressurge, nasce de novo. Porque você merecia? Porque você era um bom boneco de barro? Porque o boneco de barro tinha um corpão? Era hétero? Porque o boneco de barro deixou de praticar algumas coisas? Não, o boneco de barro estava morto, mas estava no lugar certo, na hora certa. O hálito de Deus, a vida de Deus chegou. Então a primeira grande pergunta que eu te faço é a seguinte: você já recebeu o Espírito de Deus? Porque se não recebeu a palavra de Deus, não sou eu, não é o pastor Josué, a palavra de Deus fala que você não passa de um boneco de barro. Agora, uma vez recebendo o sopro de Deus, você passa a ser um ser vivo. Vivo por quê? Não está mais vivo somente fisicamente, não está mais vivo somente emocionalmente, mas também está vivo espiritualmente, recebendo o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega na vida de alguém, ou melhor, chega na existência de alguém, tudo muda. Foi assim com a terra. A terra era sem forma e vazia. Até chegar quem? Ele, o Espírito glorioso de Deus. E quando o Espírito Santo chega, a terra, nós estamos falando de um planeta, que era sem forma e vazio. A falta de forma e a falta de conteúdo, elas vazam, porque chega a glória de Deus. Se a sua vida era sem forma e vazia, ela foi até a chegada do Espírito Santo, porque quando ele chega na sua vida, não tem jeito, sua vida vai melhorar. Para começar, você vai começar a ter vida. Você tem ideia do que é isso? Então a Bíblia está falando que só tem 2 tipos de pessoas. Quem? As vivas e as mortas. Quem está morto aqui, hoje pode receber vida. Amém? E recebe como? Aceitando ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como que isso acontece? Que daí eu quero que você entenda uma coisa. Uma vez saindo do patamar de somente criatura, boneco de barro, uma vez sendo agora portador do Espírito Santo de Deus, tem uma coisa que acontece com todo mundo que passa por essa transformação.
E aí talvez esteja a maior das necessidades de todos nós. Todos nós precisamos saber, gente, quem a gente é. De onde que a gente veio, para onde que a gente vai, o quanto a gente vale. Um ser humano sem essas respostas, ele vive de qualquer jeito. Um ser humano que não sabe responder a essas perguntas, ele vai para qualquer cama. Ele assiste qualquer programa. Ele lê qualquer lixo. Ele come qualquer lixo. Ele contempla qualquer nudez. Ele se despe para qualquer um. Ele põe a boca em qualquer lugar. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que não sabe quem ela é, para onde que ela vai, de onde que ela veio, quanto ela vale, ela vive de qualquer jeito. Por isso que talvez a maior de todas as necessidades que a gente tem é de receber uma identidade. Identidade só dá para nós quem nos fez. Então, mais do que perguntar para o seu terapeuta quem é você, perguntar para o seu futuro marido que você sonha ter quem é você, para a sua futura esposa que você sonha ter quem é você, você tem que perguntar para quem? Para o fabricante. Quem sou eu, Deus? E uma vez saindo, como eu disse, do patamar de boneco de barro, e agora recebendo o Espírito Santo de Deus, acontece uma transformação que é assim, a maior das dádivas para o ser humano. Ele passa a ser filho amado de Deus. É muito pouco aleluia. Eu estou falando para você que você era um boneco de barro, e agora você foi enxertado na família de Deus. Você tem ideia do que é isso? Pelo pouco aleluia da primeira vez, eu posso dizer que nós não entendemos o que isso significa. Você tem ideia do poder de uma identidade firmada na verdade e não mais firmada na mentira? Eu vou te dizer, vou te provar na Bíblia. Lucas 3, 21 e 22. Vou te dar um tempinho para chegar lá. Se eu fosse você, abriria a sua Bíblia e leria, porque a sua vida depende disso. Historinha famosa essa. Vamos ver se a gente entende um pouquinho mais sobre ela. Lucas 3, 21 e 22. Acharam? Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o sol se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o melhor pregador, o maior evangelista, aquele que mais jejua, aquele que mais ama os pobres. Tu és meu filho amado, querido, que me dá muita alegria. Uma das maiores necessidades que a gente tem é de uma palavra como essa. Saber que nós temos uma matriz chamada amor, que atende pelo nome de Deus. E que nos chama para olho no olho, para todo mundo ouvir: não tenho vergonha de você. Não tem nada que você tenha sido ou feito que possa me separar de você. Sei o que você fez no verão passado, mas isso não importa, porque continuo amando você. Porque você é o meu filho amado, que me enche de alegria. Você acha que foi um mimo isso aí que Deus fez com Jesus? Você acha que foi um mero detalhe, uma gracinha de um pai para um filho, querendo encher a bola de Jesus? Foi não. Provavelmente a vitória de Jesus partiu muito desse episódio. Porque logo em seguida, em Lucas 4, de 1 a 4, você vai ver uma coisa estranha acontecer. Aí você vai ver a correlação disso aí com o texto anterior.
Porque logo depois do batismo, em que todo mundo ouviu, gente, o céu rasgar e Deus bradar: ei, Jesus, você é o meu filhão, te amo, você me enche de alegria. Pensa o temor. Então, se o Pai falou para Jesus, é porque Jesus precisava se lembrar disso. Por quê? Porque em Lucas 4, de 1 a 4, a gente vê o seguinte episódio: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ali ele foi o quê? Ali ele foi o quê? Tentado. Por quem? Pelo diabo. Durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Nessa hora quem chega? O diabo chega e fala. Ele não só chega, ele não chega e bu. Ele chega e fala. E fala o quê? Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. É pecado pegar uma pedra e transformá-la em pão se você tem fome? Não, você está com fome, seu jejum acabou. Está para acabar pelo menos? Ou já acabou? Estou com fome. Seria pecado fazer isso? Mas Jesus fez? Por que não? Porque ele não estava com fome? Ele estava com muita fome. A Bíblia fala que ele sentiu fome. Por que ele não fez? Porque tinha uma mentira infiltrada. E a mentira era a seguinte: prova que você é o filho de Deus. Se você for realmente o filho de Deus, você faz isso. Qual foi a mentira? Você não é filho de Deus, a não ser que você prove. E prove fazendo o quê? Enrolando um baseado? Cheirando uma carreira de cocaína, fumando uma pedrinha de crack? Baixando um filmezinho pornô, se masturbando? Era isso? Não, gente, era uma coisa inofensiva pegar uma pedra e transformar em pão. Não era uma pedra de crack e fumar. É pegar uma pedra e transformar em pão para quem tem fome. Não é uma coisa natural, legítima, necessária para alguém não morrer? É ou não é? Por que Jesus responde assim? As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Porque tinha um pecado, uma possível, aliás, tentação infiltrada naquela sugestão do diabo. Presta atenção nisso, porque isso tem a ver com você. O diabo tentou uma coisa ali, tão ardilosa, tão sagaz, tão astuta, que Jesus discerniu, pescou e saiu fora. Qual foi a artimanha do diabo ali? Jesus, em outras palavras, você não é o filho de Deus, a não ser que você prove. Jesus caiu na dele? Por que não? Porque ele escolheu acreditar no que o Pai falava para ele. E o Pai tinha acabado de dizer o quê? Você é o meu filho amado. Presta atenção no esquema armado. O que o diabo tentou? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Mas o que ele ofereceu para Jesus ali? Uma mentira a respeito de Deus. O que na bandeja da tentação o diabo coloca? Você não é filho de Deus a não ser que você prove. O pai falou lá atrás que você é, mas ele mentiu. O diabo tenta com essa tentação transformar em pai da mentira a quem? A Deus. Jesus não aceitou isso. Você é o pai da mentira, não o meu pai. O meu pai me disse que eu sou filho amado dele. E eu escolho crer no que o meu pai fala, ainda que eu passe fome, porque a minha vida não depende desse pão, e sim do que ele fala a meu respeito. Você sabe o que o diabo tentou provar para Jesus?
Ainda te falta alguma coisa, cara. E esse seu pai te joga nesse deserto comigo e não traz nem um sanduíche para você? Quantas vezes você caiu nessa mentira de que você tem que fazer alguma coisa, senão você vai se dar mal? Talvez até por isso você tenha vindo para cá. Se eu não for para esse encontro, eu não vou arrumar marido. Se eu não for para esse encontro, eu não vou arrumar mulher. Se eu não for para a internet, eu vou me sentir só. Se eu não me masturbar, eu não vou ter paz. Se eu não chapar na droga, eu não vou ter alívio. Se eu não fizer algo, vou continuar em falta. Você sabe o que você está fazendo numa dessa? Transformando Deus num tremendo do mentiroso. Isso é justo com Deus? Hã? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Não é Deus. E eu quero que você pense, o que então significa ser filho amado de Deus? Porque se você não souber o significado disso, você não vai ter vitória contra pecado algum. Principalmente contra aquele que é o maior dos pecados para nós, que eu vou te dizer daqui a pouco. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 3, de 1 a 4. Ficou claro até aqui, minha gente? Quem é filho amado de Deus aí? Quem? Qual será o significado disso? Aí você vai ver que presentão que Deus deu para nós. Colossenses 3, de 1 a 4. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Você sabe o que isso está dizendo? Você lembra de onde você veio antes de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Lembra? É bom de vez em quando a gente lembrar. Não é para a gente flertar, ai, que saudade de Sodoma e Gomorra. Não. É para a gente lembrar que pela graça de Deus Ele nos tirou de lá. Lembra de onde você veio? Nem todo mundo sabe, melhor nem saber, talvez. Talvez nem todo mundo dê conta. Não é? A gente veio de uma história de morte. Uma história talvez de boas obras. Mas nada comparado ao que Deus tem para nós. A ponto daquelas até boas obras se transformarem em trapos. Porque eram frutos de carne. Não é? Mas o dia que a gente entendeu o significado da cruz de Jesus, uma coisa acontece. Jesus morre e fica morto? Ressuscita. E a Bíblia fala que nós ressuscitamos com Cristo. Isso significa que aquela criatura que você foi até aceitar a Jesus, morreu, galera. Já viu alguém fazer festa num velório? Nós podemos. Aquela velha Andréa morreu. Morreu. Foi enterrada. E o batismo simboliza isso. Fui enterrada, a velha criatura foi enterrada. Saí das águas como? Nova criatura, porque é um símbolo de que morri, ressurgi em Cristo. Porque estávamos escondidos em Cristo na hora da ressurreição. Então aquela velha identidade que você carregou, morreu. Maconheiro, morreu. Drogado, morreu. Pensa o que você quiser. Pervertido, rebelde, preguiçoso, derrotado. Morreu, gente.
morreu, indeciso, perdido, desiludido, acabado, seja o que for, aquela velha identidade, aquele velho rótulo que o sistema caído colocou em você, morreu. E aí você ressurge em Cristo. Sabe o que significa? Que uma nova criatura está vindo, com uma nova identidade. Não tem jeito, Deus te vê com bons olhos. Ele olha para você. É a ilustração que eu sempre dou, porque depois que eu me tornei mãe, isso aí para mim se torna mais real. Então eu tenho um filho de 2 anos, Miguel, 2 anos e 4 meses, coisinha mais fofa desse mundo. Ficou em casa com o pai, essa hora deve estar na praia, fazer o quê, né? Então, tem uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que quando eu viajo, fico me segurando para chegar em casa e, primeira coisa, abraçar o Miguel, colocar o nariz aqui nesse cantinho dele, sentir o cheirinho do meu filho, porque cheiro é uma coisa que é intransferível, não é? Cada um tem o seu, e o meu Miguel tem o cheiro dele, que ninguém mais nesse planeta tem. É o cheiro do meu Miguel. Mas o Miguel sempre só tem esse cheiro? Não, tem hora que ele está suado, tem hora que ele está salgado da areia do mar, tem hora que ele faz cocô, tem hora que ele faz xixi, e faz uma confusão. Deixa de ser meu filho? Não. Uma vez, inclusive, eu sentindo o cheiro dele, eu lembro, é o meu filho amado. Ah, mas ele faz cocô na fralda. Faz, ele ainda pode, porque ele ainda tem 2 aninhos, ele está aprendendo. Mas ainda que ele continue fazendo, vai deixar de ser meu filho? Então tem uma coisa que ser filho de alguém significa, ninguém muda a filiação. Ele pode chegar para mim e falar assim, não quero que você seja minha mãe. Vai mudar? Posso chegar para ele e falar, não quero que você seja meu filho. Vai mudar? Não. Para sempre será meu filho, porque nosso sangue é o mesmo. De repente ele faz cocô na fralda. O que eu faço? Jogo o filho no lixo ou a fralda? Quantas vezes você fez cocôzinho na fralda depois de convertido? Nós temos que aprender a parar de jogar as pessoas na lata de lixo. Está entendendo o recado de Deus? Tem um monte de líder aí, talvez seja preconceituoso, ansioso, angustiado, mente fechada, homofóbico, que não dá tempo para as pessoas crescerem. Se for filho de Deus, vai crescer. Não joga o filho fora porque fez cocô na fralda. Joga a fralda fora. E ensina o caminho em que deve andar. Mas ensina, não é só falando a verdade, é sendo o exemplo. Porque o que a gente não aguenta mais é hipócrita, não é? É ou não é? É ensinar a criança no caminho que deve andar como? Sendo o exemplo. Não é só apontando, está errado. É sendo o exemplo para ela olhar e falar, é assim que se faz. Imito o papai, imito mamãe, imito o meu líder. Mas voltando à história do Miguel, sabe por que eu estou te contando? Porque eu acho que é mais ou menos assim que Deus funciona com a gente. Todas as vezes que você, depois de ter recebido Jesus como seu único Senhor e Salvador e se tornado o templo vivo do Espírito Santo, significa que quando você se achega a Ele pela fé, porque é só pela fé que a gente se achega a Deus, porque Ele é um Deus invisível, não é? E não tem como agradá-lo se não for pela fé, é o que fala Hebreus. Então só pela fé você se achega a Ele. E todas as vezes que você tenta conectar com esse Deus pela fé, eu acho que Deus faz a mesma coisa que qualquer pai, qualquer mãe faz com o seu filho amado. Fecha o olhinho e faz assim. Que cheiro que ele sente quando você se achega a Ele? É o seu cheiro de hétero? É o seu cheiro de sarado? De gostosona? De sabe tudo da Bíblia? De seminarista, de evangelista? É esse cheiro? Não.
É o único cheiro que nos permite a chegar ao trono de Deus sem sermos fulminados. O sangue de quem? De Jesus. É o cheirinho do sangue de Jesus. É o cheiro do meu Miguel. Quem é o Miguel dele? O Senhor Jesus. Então você pode se achegar ao trono da graça, porque não é pelas suas obras, é pela obra de Cristo que está sobre você, e você esconde no sangue de Jesus e vai, e Ele fala, pode entrar, filhão. Mas Senhor, eu vacilei, fiz cocô na fralda, eu jogo a fralda fora, mas você entra. Isso significa que você pode viver de qualquer jeito? É óbvio que não. Você não está entendendo. Quem entende o significado de ser filho, que é uma coisa na vida, crescer. Você acha que o meu filho sabe que eu sou missionária? Você acha que o meu filho sabe que eu sou cristã? Você acha que o meu filho sabe no que eu penso, no que eu acredito, quem eu sou? Acha que ele sabe? Ele é meu filho por causa do sangue, mas ele não me conhece ainda. Quando que ele vai conhecer? Quando ele crescer e atingir a maturidade. Isso é o que Deus quer de você. Talvez muitos de vocês ainda sejam bebezinhos na fé em algumas áreas na vida. Pode estar bombando em uma, engatinhando em outra. Mas o que Deus quer de todos nós, sem exceção? Que todos nós cresçamos, para que a gente venha atingir a plena maturidade e fazer companhia para Ele, porque esse é o sonho de todo pai. Um exemplo que a gente viu hoje aqui. O orgulho do pastor Josué em apresentar o Douglas. Não é, pastor? Dele poder dividir o púlpito com o filho, dele poder dividir o ministério com o filho. O Douglas de hoje sabe quem ele é como pai. O Douglas de hoje sabe quem ele é como cristão, como líder, como pastor. Por quê? Porque é maduro como o pai, é adulto como o pai. Vocês estão entendendo? O que Deus quer de cada um de nós? Que a gente atinja a maturidade, deixe as fraldas para trás, e a gente faça companhia com Ele, reine com Ele. Então eu quero te chamar para alvos maiores. E alvos maiores não significa alvos capitalistas maiores. Alvos consumistas maiores. Alvos humanistas maiores. Individualistas maiores. É o oposto. Alvos amorosos muito maiores. Porque Deus é amor. Tudo que Ele faz é o quê? É amar. Logo, o que eu devo fazer à medida que eu cresço? Amar cada vez mais. Esse é o seu chamado como cristão. Distribuir amor. Como que você vai fazer isso? Eu não sei. Aí vai depender dos seus dons, dos seus chamados, como fala Romanos, que são, aliás, irrevogáveis. Cada um foi chamado para amar de um jeito. Você tem que descobrir qual é o seu. O que eu quero te dizer é o seguinte: as coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Resultado, você sabe qual que é o único pecado que a gente vai enfrentar daqui por diante? Você acha que é a homossexualidade? O que é a homossexualidade? Perto do que Deus tem para nós. Você acha que o maior problema é o crack? O que é uma pedra? Perto da rocha? Você acha que é o abuso? Tráfico humano? Isso aí são problemas? São dilemas, são enfrentamentos, são questões para a gente parar, ponderar, que vão refletir, requerer, na verdade, muita reflexão e ação? Sim. São questões complexas? São. Mas todas elas, assim como outras, são consequência de um grande problema que a gente enfrenta como cristão, que talvez seja o único pecado que você que já é cristão vai ter que enfrentar até o último dia nessa terra. Você sabe qual? É o único pecado, não tem outro. É só um que é o nosso dilema. Incredulidade. Seu pecado não é masturbação, seu pecado não é fornicação, seu pecado não é homossexualidade, o seu problema não é esse. Isso tudo é o quê? Frutinho de uma árvore, que está dando esses frutos, porque lá na raiz tem um probleminha chamado incredulidade. Abre a sua Bíblia em 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele.
por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Então é 2 Pedro 1, 3 e 4. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Para começar, o texto fala assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Você realmente acredita nisso? Eu quero que você pense. Como é que você tem vivido nesses últimos meses, talvez nesses últimos anos? Será que a sua vida de cristão tem sido uma vida que realmente acredita que Deus já te deu tudo que você precisa? Que Ele é o seu bom pastor e que nada vai te faltar? Porque se eu não acreditar, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece com todo mundo que peca, por exemplo, o pecado sexual. Ninguém acorda num belo dia e fala assim: acho que você é viciado em sexo. Acho que você é gay. Acho que você é estuprador. Acho que você é uma pedófila. Isso é uma construção que vem vindo, vem vindo, vem vindo. E essa construção vem vindo o quê? Toda construída, fundamentada numa base de mentira. Nós vamos falar mais sobre isso, acho que à tarde, mas o que eu quero é te mostrar pela palavra de Deus que a incredulidade é a mãe de todos os outros pecados que talvez você venha enfrentar. Então, se eu quero que essa mãe não dê esses frutos, eu mato a mãe. E como que eu mato a mãe incredulidade? Com a única coisa que pode agradar a Deus, que é a fé. Por isso que Deus fala que os justos vão viver pela fé. Significa que Deus não te chama mais para viver baseado nos seus sentimentos, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas paixões. Você foi chamado para um outro estilo de vida, que agora é viver pelo que você crê. Jesus teve fome. E a fome é uma sensação que desestabiliza a gente. Muitos ficam mal-humorados, muitos têm enxaqueca, não é? Desestabiliza por completo. Então Jesus sentiu sensações desagradáveis. Mas essas sensações desagradáveis fizeram com que ele pecasse? Não, por quê? Porque o estilo de vida dele é o seguinte: eu não vivo para aliviar as minhas sensações, eu não vivo motivado pelas minhas emoções, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que já sou o filho amado de meu Pai. Eu não tenho que provar para serpente nenhuma coisa alguma. Então, você não vai vencer batalha alguma se você não exercitar a sua fé. Mas fé no quê? No mesmo recurso que Jesus utilizou. Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele rebateu como? Com a palavra de Deus. Agora você veja bem, uma nação como a nossa, que já não lê e o que lê não entende, é ou não é? Já não lê, o que lê não entende direito, e não procura entender, daí você imagina. Então a sua vida não vai melhorar em nada enquanto você não levar a palavra do seu Deus a sério, porque ela é poder para a salvação. E por que ela é poder para a salvação? Não é porque ela é um mantra, não. Você abre no Salmo 91, todo o mal fica para trás. É porque aqui tem a verdade que liberta. Isso significa que o mundo que jaz no maligno, ou seja, um mundo recheado de mentiras. E nós estamos onde? No mundo. Ou seja, nós vamos conviver o tempo inteiro com mentiras. Só tem um jeito da gente não sucumbir a esse mundo. Como? Se a gente estiver munido da verdade. Sua vida não vai mudar em nada enquanto você não levar a palavra de Deus a sério. Vou te dar um exemplo na prática. Eu gosto demais de falar em casa de recuperação para usuários de droga. Me compadece demais ver a situação
da galera que normalmente, não só de usuário de droga, mas pessoas desgovernadas. Porque eu sei que elas estão assim, ladeira abaixo, e é uma questão de tempo para serem ceifadas literalmente. E aí eu vou compartilhar com você uma experiência para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Ano passado, se não me engano, eu fui para uma casa de recuperação, numa região aqui do Brasil, e eu perguntei, eu estava falando sobre vício sexual, na verdade, explicando para eles que todo vício é fruto de uma fuga, normalmente de dores ou traumas, normalmente de abusos e traumas que geram dores e a gente não trata, a gente foge. E a galera lá ouvindo, tá, fazendo aquela cara de que, será que eu estou entendendo ou não? Falei, tá, faz um exercício aqui. Quem aqui foi usuário de maconha? Os caras levantaram a mão. Perguntei para eles, falei assim, vem cá, você que foi usuário de maconha, o que a maconha simbolizava para você? Ele parou, pensou, ele falou, paz. O que ele está querendo dizer com isso? Que a minha vida sem ela é uma vida de quê? De guerra. Onde que entrou a mentira do diabo aí? Você precisa fazer algo por você para ter paz. Isso é mentira do diabo. Porque ninguém pode gerar paz se não for o príncipe da paz. Ele achou que ele podia. Aí ele pega o controle da vida dele, entrega para um traficante, não é verdade? Ele passa uma erva e ele acredita que à medida que enrola aquele baseado, ele está conquistando a paz dele. Essa é a mentira do diabo. A maconha só é uma consequência da mentira. Você entendeu o raciocínio? Perguntei para o usuário de cocaína. Falei, o que a cocaína simbolizava para você quando você usava? Parou, pensou e falou, poder. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Sem ela eu me sinto fraco. Onde que entrou a mentira do diabo? Cara, você tem que fazer alguma coisa para você, por você, para você ser revestido de poder. Mentira, só quem reveste a gente de poder é o Espírito Santo de Deus, que vem do alto ou não vem de baixo. Eu quero te dizer com isso que todos os pecados são consequência da mesma estratégia do diabo. Ele apresenta uma mentira, a gente pega e duvida do que Deus está falando. Aí você pergunta para um usuário de crack, perguntei, o que o crack simbolizava para você? Sabe o que ele me disse? Companhia. Porque na hora da rodinha, um passa o cachimbo para o outro, eu me sinto acompanhado. Porque no fundo ele se sente só. Aí o ser humano tenta fazer o quê? Alguma coisa para aliviar a sua solidão. Esquece que está escrito em Gênesis que foi Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Mas muitos não vão para a pedra de crack, vão para onde? Vão para o site pornô. Eu tenho que fazer alguma coisa para ter a sensação de que eu sou amado por alguém, ainda que eu tenha que me despir nessa webcam, fazer sexo com aquele que eu não conheço, ainda que eu tenha que olhar a nudez daquele outro que eu nunca vi na vida, e ter a sensação que estou fazendo um amor virtual. Mentira! Tiro Deus da cena e boto o diabo me ensinando a ter controle. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, a não ser a morte desse jeito, gente. Você olha, por exemplo, a história de dependentes emocionais. Tem gente que não é viciado em química. Tem gente que é viciado em gente. Tem marido que é viciado em mulher, tem mulher que é viciada em marido. Tem gente que é viciado no líder, tem líder que é viciado no seu liderado. Isso é idolatria, isso é pecado. Ser viciado em gente é um pecado de idolatria. Qual é a mentira que a pessoa está acreditando? Sem esse ser humano eu não sou ninguém. Cuidado, tá? Cuidado, porque aí tem mentira infiltrada. Aí você começa a se anular, você começa a se vender, você começa a se prostituir, você começa a se descaracterizar para manter aquele culto em torno daquela pessoa. Isso é pecado. Você vê, por exemplo, o vício sexual, que também é uma forma de idolatria. Só que eu cultuo o quê? O prazer sexual. Então, se eu não tiver prazer sexual, sempre que eu vou falar disso, dá algum probleminha. Está amarrado em nome de Jesus. Amém?
Não é a primeira vez. Vou falar com força agora. Sempre que você tentar colocar o prazer sexual como foco, alvo, você está cuspindo na cruz de Jesus. O que é um orgasmo físico perto do gozo que Deus tem para você? Por 20 segundos de orgasmo, uma pessoa é capaz de quê? Tudo. Até chutar Deus. Perde virgindade, perde autoridade, perde saúde, perde aliança, perde liberdade, por causa de 20 segundos de êxtase que passam. E que nunca mais você vai ser o mesmo. A não ser que você volte a acreditar na verdade que liberta. O que é o prazer sexual perto da liberdade e não ter vergonha de se ver no espelho, de não ter vergonha de reclinar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então eu quero te desafiar a fazer uma varredura na sua fé e descobrir se não há alguma mentirinha infiltrada, porque uma mentirinha que seja contamina tudo. Muita gente está desesperada para casar, por quê? Porque está acreditando em mentira. Enquanto não casar e não fizer sexo em paz, vou ser infeliz. Você vai casar e vai fazer sexo, provavelmente vai continuar infeliz. Enquanto eu não casar, não vou parar de me masturbar. Se você casar com essa motivação, eu trabalho com isso. Eu vou te dizer, vai aumentar o seu problema de masturbação. Enquanto eu não casar, não vou ter convicção da minha identidade sexual. Então eu vou casar para eu provar que eu sou hétero. Enquanto você não se conhecer em Cristo, você vai continuar com confusão de identidade, ainda que esteja casado num casamento heterossexual e tenha filhos. Identidade, só quem te dá é Deus. Ou você acredita, ou sua vidinha vai continuar sendo miserável como sempre. Mas nós queremos acreditar na verdade, não é, gente? É ou não é? Então, com isso, eu quero te dizer, todos os outros pecados são consequências desse pecado maior, chamado incredulidade. Agora você pensa, você acha que Deus não quer te dar fé para você crer na verdade? É claro que Ele quer. Portanto, como diz Colossenses 2, 6 e 7, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Aí 1 Coríntios 11, 23 a 26. Presta atenção nesse texto. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Todo mundo aqui na vida deve, em algum momento, sendo membro de igreja, participado da ceia, certo? Sim? Ali foi, talvez, o único ritual que Jesus deixou para nós ali. Sempre que vocês fizerem, ou seja, façam, e sempre que fizerem, celebre esses dois elementos. Quais são? O sangue, que anuncia o quê? Que anuncia o quê? A morte de Jesus para a remoção dos nossos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ele derramou sangue e logo ele resolve o problema de pecado. Uma boa notícia, não é? Então a gente que estava morto dos nossos delitos e pecados, nós agora temos o quê? O sangue de Cristo que nos libera do problema de pecado. Então não tem mais pecado nos separando de Deus. Glória a Deus por isso, certo? Mas isso não é tudo, porque a ceia não foi só com o sangue. A ceia também foi com o pão. E o pão simboliza o quê? O corpo de Jesus sendo quebrado, partido para nós. Por nós.
Então não é só resolver o problema do pecado, agora é receber o quê? Vida. Vida. Jesus não quer só que você fique focado em pecado, parar de pecar. Não. O problema de pecado ele resolveu, agora é crer que ele é a sua vida. Crer que na hora que acabar esse encontro, você não está sozinho, porque o seu Senhor está em você. Crer que quando você chegar na faculdade, você não vai cair em tentação. Por quê? Porque o Senhor está ali com você. Crer que quando você estiver na internet, o seu Senhor vai estar com você, até Ele falar assim, vaza daqui que você vai cair. Crer que o Senhor está em você. Ele é o quê? O pão que te alimenta. Você mastiga aquele pão, você está o quê? Misturando Jesus com você e virando uma coisa só. É a vida de Jesus agora em você, te nutrindo. Então chega de acreditar em mentira, galera. Tudo que você precisa, você já tem em Cristo. Todas as vezes que você lembrar de Jesus, derramou sangue, partiu pão para me dar o quê? Vida. Então a sua luta é contra obras de morte. Aí você começa a se perguntar, não é mais se pode ou não pode, se é certo ou errado. É certo ou errado beijar na boca? É certo ou errado não sei o quê? Para com isso. Você não foi chamado para viver numa vida de certo e errado. Isso continua sendo fruto da mesma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore da morte. Você foi chamado para outro estilo de vida. Gerar vida. Então não é se eu posso ou não posso comprar esse celular. Eu te pergunto, vai gerar vida comprar esse celular? Não muda? Muda ou não muda? Posso ou não posso assistir esse programa? Não é isso. Vai gerar vida? Posso ou não posso beijar na boca? Vai gerar vida? Quando eu falo vida, não é gestação. Amém? Senão vai gerar vida. É vida. Tá ligado, né? Para fechar, eu quero ler. Vocês estão entendendo o raciocínio, galera? Amém. Lutar contra a incredulidade, amém? Tem um texto aqui em Efésios 2, a partir do 7. Vou ler alguns aqui e vai até o 10. Agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dEle. Nossa parte em tudo isso, presta atenção, nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele, o bastante para permitir que Ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não. Nada fizemos nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Em tudo que você ouvir até agora, guarda isso. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele. O bastante para permitir que Ele haja em nossa vida. Então entendeu? Até de querer ter controle na sua vida, a gente não consegue. Entrega esse controle para aquele que vai dar conta do seu recado. Joga sobre ele as suas ansiedades. O seu medo da solidão, suas lembranças talvez de abusos, os seus traumas, o medo talvez de voltar para casa e encontrar pais arrebentados, o medo de não dar certo na vida. Joga para Deus os seus medos, as suas ansiedades, as suas dores, os seus ressentimentos. Joga para Deus a sua indignação, a sua fome e sede, sabe de quê? De justiça. Talvez você tenha sido injustiçado até agora, talvez você não tenha tido oportunidade, talvez você não tenha sido notado, mas por homens. Porque por Deus você foi notado. Por Deus você foi lembrado. Por Deus você foi assumido. Eu lembro, eu quero fechar com isso, num aconselhamento de um rapaz que tinha conflito na identidade com relação à homossexualidade.
Um rapaz que teve muitos conflitos, foi uma das pessoas que eu acho que mais teve sucessão de abusos físicos, emocionais e sexuais, acho que na vida. Que eu já ouvi, pelo menos. E um rapaz que cedeu a Jesus. Independente de tudo que aconteceu, de arregaçado na vida dele, ele se entregou a Jesus. Ele aceitou o amor de Jesus. Isso foi transformador para ele? Foi. Mas ainda tinha uma coisinha mal resolvida dentro da vida dele, ele trouxe para nós em aconselhamento. E ele desabafou. E ele falou o seguinte: gente, eu tenho que falar a verdade para vocês, eu aceitei Jesus, eu amo Jesus, eu sei do meu chamado missionário, eu quero servir a Deus em missões, mas eu tenho que falar a verdade e eu preciso de ajuda. Eu sonho ainda encontrar um príncipe encantado, que vai me assumir, que vai me amar, que vai me bancar, que vai morar comigo, que vai dormir comigo, que vai acordar comigo. Eu ainda sonho, não dá para eu fazer tipo. Então ele está assumindo o seu conflito o quê? Sexual, inclusive, emocional, afetivo. Coisa boa quando a gente não guarda segredo, porque o segredo é um dos maiores inimigos de uma sexualidade saudável, tá? Fica a dica. Mas um dos maiores, também um outro inimigo que a gente enfrenta, é contar o nosso segredo para quem não dá conta de ouvir. Aí cria uma das piores feridas, que é você compartilhar o seu segredo para alguém, aquilo ali virar fofoca. Não é? Aí você acredita em outra mentira. Está vendo? O diabo estava certo. Eu não devia ter contado, eu não devia confiar em ninguém. O diabo é mentiroso. Ele vai aproveitar qualquer brechinha para lançar uma seta. E envenenar a gente. E transformar Deus no pai da mentira. Mas o pai da mentira é ele, é mentiroso. Conta o seu segredo para quem tem vida com Deus. E a súplica de um justo pode ir muito a favor da sua vida. E ele compartilhou isso para nós. Falou, eu ainda sonho, não adianta. Eu sei que eu tenho chamado, eu sei que eu sou de Jesus, que eu sou filho de Deus, mas eu ainda sonho em encontrar um príncipe encantado. Eu ouvi aquilo, esperei ele falar tudo que ele sonhava. Eu falei, vem cá, você ainda não encontrou? Ele falou, não, eu ainda sonho. Eu falei, presta atenção, você ainda não encontrou? Não, eu falei, presta atenção, você ainda não encontrou? Aí ele parou, pensou, e o sorrisão só foi abrindo. Eu falei, você ainda não encontrou um príncipe? Que vai casar com você, assumir você, pagar suas contas, dormir com você, tomar banho com você. Você ainda não encontrou, não? Ele falou, eu já encontrei, né? Eu falei, já. Você já encontrou. Você já encontrou tudo o que te faltava. O que foi para ele? Qual foi o impacto disso na vida dele? O cara está no campo missionário. O cara fez as pazes com todos os homens que vacilaram. Fez as pazes com as mulheres que vacilaram. O cara botou os homens no lugar deles. Irmãos, amigos. Começou a olhar até para as mulheres. E falar, ó, elas existem. Ó, você está entendendo? O poder da verdade liberta. A nossa luta é contra a incredulidade. Enquanto você acreditar em mentira, sua vida não vai ser plena. Dá uma chance em acreditar na verdade que o bom pastor fala a seu respeito, e eu duvido que você continue o mesmo. Eu quero terminar orando, te desafiando a pedir para Deus uma coisa. Então, assim, não empolga em orar, porque Deus ouve oração. Então, você pensa 2 vezes antes de meter a besta em orar, porque Ele ouve. Quem criar coragem, faça uma oração muito simples. Ainda tem mentira que eu acredito, Senhor? Ainda tem alguma mentirinha que eu estou acreditando? Ainda tem mentirinha que eu estou acreditando? Ou minha vida realmente está fundamentada na verdade que liberta? Porque se tiver uma mentira que seja, eu quero que o Senhor mostre. E eu quero conscientemente abrir mão dela.
e no lugar dela colocar a verdade que liberta. Pensa antes de levantar para orar. Vou te dar 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. Glória a Deus. Não me espero orar, porque é o nome de Jesus que tem poder, não é quem ora. Começa a colocar a sua vida diante de Deus e fazer essa pergunta para Ele. Se tiver uma mentirinha que seja, eu quero que o Senhor mostre. Uma que seja. Pode ser mentira de que eu não devia ter nascido, de que eu nasci no corpo errado, nasci na hora errada, nasci da família errada, minha mãe tentou me abortar, meu pai fugiu, meus pais divorciaram, eu não devia ter nascido, eu não tenho valor porque eu fui abusado, eu fui abusada. Aquele abuso mostrou inclusive que Deus não me ama, mostrou que eu não sirvo para ser homem ou mulher, mostrou que jamais ninguém vai me amar se souber dessa história. Então a minha vida tem mostrado que eu não presto, que eu não devia nascer, que eu não devia estar aqui, que ninguém vai me querer, que ninguém vai me desejar, que eu não vou ser feliz, que ninguém vai poder realmente saber quem eu sou, porque o dia que souberem, vão me deixar na mão. Tudo isso é mentira, viu? Deixa eu te dizer que tudo isso é mentira. Só Deus libera a vida. Você nasceu não foi do fruto de homens, foi do fruto da vontade de Deus, que liberou vida, que te deixou sobreviver a tantas violências, te deixou sobreviver talvez dentro de um sistema familiar totalmente disfuncional, mas você sobreviveu, tanto é que você está aqui. Não houve violência nem física, nem emocional, nem espiritual, nem sexual suficientes para aniquilar você, porque você está aqui. Você está tendo a chance de fazer as pazes com o bom pastor. Você está tendo a chance de ser curado pelo bálsamo do Espírito Santo. Você está diante dos cuidados do médico dos médicos. Você está diante do poder do Espírito Santo de Deus, que venceu a morte. Venceu a morte, venceu a sua morte, venceu a minha. Nada foi capaz de eliminar você totalmente. Nada foi capaz de destruir você totalmente. Mas eu fiz aborto. Mas minha namorada abortou. Mas eu usei droga, tive overdose, eu trafiquei. Mas você está aqui tendo a chance de colocar tudo isso na cruz, receber uma nova identidade em Cristo. Esse velho homem, essa velha mulher agora pela fé podem ser crucificados, mortos, sepultados, só que mortos em Cristo, e com isso ressuscitam em Cristo uma nova criatura, não mais aquela que abortou, não mais aquele que traiu, não mais aquela que chapou, não mais aquele que roubou, mas agora aquele que nasce como filho e filha amado de Deus. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. A partir de agora é o que? É crer. Você vai ter vontade de voltar atrás? Vai. Mas você não precisa viver pela sua vontade. Você vai ter fraqueza? Vai. Deus não te chamou para ser forte. Deus te chamou para ser humilde e reconhecer a sua fraqueza. Porque o poder dele se aperfeiçoa não é na sua força, é na sua fraqueza. Reconheça a sua fraqueza diante de Deus, que não procura filhos fortes, mas Ele procura filhos humildes, que falam a verdade para Ele, que não escondem um jogo, que não fazem tipo de santarrões, mas que falam a verdade. Pai, eu tenho luta. Pai, eu quero um príncipe encantado. Pai, eu quero um tanto de coisa que não é o que o Senhor quer. Me ajuda nesse meu desejo. Eu duvido que Deus não vai responder essa oração. Eu duvido
que um pai que sabe que o seu filho está com a fralda cheia de cocô, não vá lavar esse filho, não vá vestir esse filho, não vá abraçar esse filho. Joga esse tanto de fralda fora, meu irmão. Deixa Deus te lavar. Joga esse tanto de trapo velho, imundo fora. E deixa Deus revestir agora com vestes de santidade. Joga esse tanto de trapo imundo da carne. E deixa Deus começar uma nova vida. Ser a sua nova vida. Jesus já derramou sangue, resolveu o problema de pecado. Agora, creia que Ele é a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor, completa a obra que o Senhor deu início em todos nós. Fecha feridas, quebra algemas, abre as celas do cativeiro, rompe com a religiosidade, com o legalismo. Acaba com a incredulidade, da gente não dar moral para a sua palavra, da gente não crer na sua palavra, da gente chamar o Senhor de mentiroso, quando o mentiroso é o diabo. Perdoa-nos por todas as vezes que nós acreditamos que o diabo falava era verdade. Ele é mentiroso. E nós queremos pedir perdão porque transformamos o Senhor no pai da mentira, mas o Senhor não é, e nós queremos te pedir perdão. Ajuda a gente agora a crer, dá fé para a gente crer no que o Senhor fala. Desentope, Senhor, o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente. Livra-nos da alienação e planta em nós a verdade que liberta. Em nome de Jesus, amém.